os irmãos aqui do acampamento por esse novo privilégio que os irmãos me deu aqui mais uma vez de compartilhar em algumas oportunidades. Muito obrigado aos nossos irmãos aqui. Muito obrigado àqueles que chegaram, nos dando o prazer de rever os irmãos e também conhecer outros que a gente ainda não tinha encontrado. Hoje nós vamos ler no livro de Gênesis 1 e 27. Livro de Gênesis 1 e 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Talvez em alguns períodos a gente vai falar alguma coisa a respeito de casamento. A gente sabe que todos vocês que vieram aqui não vieram pensando nisso, é claro, né? Mas mesmo assim, a gente vai falar alguma coisa a respeito de casamento. O casamento é a instituição mais antiga que existe. Ele é antes da igreja. Ele é antes dos impérios, das nações. Ele é antes das leis. Ele pertence à criação. Quando Deus criou o homem, ele já pensava no casamento. Vocês observaram que o verso diz assim: homem e mulher os criou. Então o Senhor, quando criou o homem, fez todas as coisas e criou o homem, ele já pensava no casamento. E ele criou os dois juntos. Homem e mulher os criou. Eu gosto de pensar que o casamento existe por causa da igreja. Ele é um projeto grandioso que está ligado aos planos originais de Deus, assim como a igreja. A igreja também sempre esteve nos planos originais, nos planos primitivos de Deus. Todas as coisas que ele fez foi pensando na igreja, que seria a noiva, a esposa do Senhor Jesus. Então ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ele tinha um propósito nisso. No livro dos Salmos, ele disse assim, no número 127, o verso 3, que os filhos são herança do Senhor. E no livro de Gênesis, no capítulo 18, no verso 19,
diz assim que ele escolheu Abraão, porque Abraão ia conduzir, ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele para servir o Senhor. Então, o projeto do casamento é um projeto grandioso, porque é dele que vêm os filhos. E as famílias têm a oportunidade de conduzir, de educar, e assim levá-los a crer em Deus e fazer parte da sua igreja. Então, as leis do casamento são divinas. As suas leis são do céu. E ele pertence à criação. Como nós lembramos, é antes da igreja, é antes dos impérios, é antes da nação judaica, ou seja, é mais antigo do que essas coisas. E por isso, nenhuma dessas coisas pode interferir na lei do casamento. Nem a nação, nem os impérios e nem a igreja. A igreja também não tem autoridade para interferir na lei do casamento. O seu Criador é Deus, e Deus é imutável, e nós não podemos mudar os seus princípios. E o casamento, disse o Senhor Jesus, que pertence a essas leis do princípio. Ele questionou os escribas e fariseus, dizendo: não foi assim no princípio. Então ninguém pode mudar essas leis e sair impune. Mas também todos que seguem esses princípios serão abençoados, com certeza. Todas as pessoas que zelar, que obedecer esse princípio divino, será abençoado. Deus tinha um propósito no casamento. E em Gênesis 2:18, a gente lê que ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Existem algumas coisas interessantes que a gente não consegue explicar, mas a gente percebe que Adão, mesmo antes da Eva vir à luz, ela já estava nele. E alguma coisa que Deus disse no princípio não foi exatamente por causa de Adão, mas foi por causa de nós. E quando ele disse: não é bom que o homem esteja só, ele estava falando isso por causa de nós. Assim como ele disse também: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Ele não estava falando isso por causa de Adão e Eva. Adão e Eva não tinham pai, não tinham mãe para deixar. Mas ele falava isso por causa de nós. Então ele disse: não é bom que o homem esteja só. O casamento completa o ser humano. O ser humano não foi feito para viver só. Já pesquisaram e descobriram que os casados são mais felizes. Mas não é por causa da pesquisa, não, que a gente está lembrando disso, não, hein?
a Bíblia também nos traz essa ideia, essa verdade. Mas também eu não quero com isso dizer para você que vocês têm que casar, não, hein? Espera, se o Senhor autorizar, se o Senhor conduzir assim, que seja assim. Se não, espera com paciência no Senhor. Mas a gente está vendo o Senhor dizer: não é bom que o homem esteja só. Então, ninguém melhor do que ele para nos levar a crer nessas coisas, né? Porque no casamento também visava a procriação. Era através do casamento que eles iam ser fecundos, multiplicar e encher a terra. Porque nos planos divinos, ele já podia nos ver aqui, habitando essa terra, fazendo parte da sua igreja, servindo a ele e honrando o seu nome. Tudo era presente para ele. Então ele tinha esse plano na sua mente. Mas ele também visava a pureza da raça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo diz, capítulo 7, 2, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma seu próprio marido. Então o casamento visa a pureza moral. E se é assim, então o crente no Senhor Jesus deve pensar nisso. Os jovens devem pensar nisso. E se a sua vida como cristão não é pura, ou como diz a Bíblia, anda abrasado, ou seja, em ardente desejo, então o casamento seria um plano de Deus para o ser humano. Eu quero pensar um pouquinho na origem do homem, porque em Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus tomou o pó da terra e fez o homem. E depois ele colocou o nome de Adão, que na língua hebraica quer dizer ruivo. E nós aprendemos que a terra original é uma terra avermelhada. E Adão teve então uma cor semelhante à cor dessa terra original, essa terra avermelhada, e por isso o Senhor lhe colocou esse nome que significa ruivo. Agora, quando o Senhor criou o homem, ele não só criou o homem, mas ele criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. E capítulo 5, o versículo 2, a gente lê assim: homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então a Eva já estava em Adão. Os criou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então o pó da terra que Deus usou para fazer o casal,
ele fez em uma pessoa só. Adão e Eva foram criados juntos. E ele soprou em suas narinas e tornou carne, mente, coração, alma e espírito. E como nós lemos, ele passou a falar com eles. Passou a falar no plural. Os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Tudo isso antes da Eva vir à luz. Ele já falava com ele, com o Adão, no plural, porque a Eva estava nele. E defendendo isso, o Novo Testamento, o Senhor Jesus disse: desde o princípio os fez homem e mulher. Mateus 19 e verso 4. Também Marcos 10 e o verso 6, a mesma coisa. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, toda a Bíblia defende que o casal é uma só carne e só a morte separa. Foram feitos assim, juntos. E quando se casam, se tornam uma só carne e só a morte separa. Ou seja, eles se tornam como no princípio, como no plano de Deus, que fizeram os dois juntos. E ele mostra a seguir o que vai separar aqueles dois. Isso é apenas uma ilustração que ele dá dessa verdade bíblica que ele disse: só a morte separa. Então Deus vai ilustrar isso. E no capítulo 2 e o verso 21, diz assim, é Gênesis 2 e 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. Então Deus faz Adão passar por esse sono profundo, figura de morte, e ele tira a Eva do Adão. Como quem quer dizer, lá no futuro, quando toda a raça estiver familiarizada com o casamento, a separação só se dará por um ato semelhante como este. Só a morte vai separar. Naquele momento, então Adão ficou só. Adão ficou só. Ele estava sem a Eva. Deus tinha acabado de tirar a Eva de Adão quando ele passou por aquele sono profundo. E figuradamente esse foi o momento que ele representa o homem incompleto, que ele representa o homem sem a companheira, que ele representa Cristo sem a igreja. E durante aquele momento, que eu não sei quanto tempo durou, ele representava então o homem incompleto. Ele representava Cristo sem a sua igreja, apesar
da igreja sempre está em Cristo, desde a fundação do mundo. Nos planos eternos, Deus sempre via assim a igreja como seu corpo. Como nos planos eternos, Deus sempre vê assim homem e mulher, uma só carne, uma coisa inseparável, que só a morte separa. Um dia também, lá no Calvário, o Senhor mostrou como a igreja ia vir à luz. Assim como Adão passou pelo sono profundo, para Eva vir à luz, assim o Senhor Jesus Cristo também passou pela morte, para a igreja vir à luz. Porém, nos planos eternos de Deus, ela já existia. Ele já a contemplava. Mas para nós, ela ainda ia vir à luz. São coisas bonitas, né? Que nós vemos no casamento. E essa ligação, essa representação da igreja, ou do Senhor Jesus e a igreja. E Gênesis 2:22 diz assim: e a costela que Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. A mulher é da mesma origem do homem. É do mesmo material. Durante a Idade das Trevas, houve quem ensinasse que a mulher nem tinha alma. E nos tempos antigos, a mulher passou por uma fase difícil, horrível, de ser quase ignorada totalmente. Porém, Deus sempre quis mostrar que a mulher é do mesmo material, da mesma mente, do mesmo sentimento, do mesmo coração, da mesma alma, das mesmas necessidades, que jamais poderia ser ignorada. Esse é das dificuldades do casamento do tempo presente, é quando um ignora que o outro tem as mesmas necessidades. É do mesmo material. E se é do mesmo material, temos as mesmas necessidades. O Senhor trouxe então a Eva para o Adão, e ele disse assim a respeito dela: essa afinal é osso dos meus ossos, e é carne da minha carne. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. É possível que nunca houve uma declaração de amor tão real, tão verdadeira, tão profunda, como essa que Adão fez para sua esposa. Muitas vezes as declarações de amor são tão vagas, né? Tão banal. Carece de mais sentimento, de mais verdade. Porém, o Adão disse: essa é osso dos meus ossos, e essa é carne da minha carne. Agora, eu acho interessante que, apesar disso,
todos nós havemos de concordar que ela tinha um formato diferente. Mesmo material, a mesma matéria-prima, mas tinha um formato diferente. Deus sabia que os tempos iam passar e que um dia os homens iam atrever em casar alguém com formatos iguais. Não é verdade? O que está acontecendo hoje. Porém, a Eva tinha um formato diferente do de Adão. Ela era diferente nesse sentido, como quem já quer ensinar o casamento é para duas pessoas que tenham formatos diferentes, um homem e uma mulher, não dois homens e nem duas mulheres. O meu cônjuge tem diferença física de mim, tem características diferentes de mim. E Deus sempre quis mostrar isso e dotou de detalhes diferentes para que nós não viéssemos a cair num erro tão grave como esse, de unir em matrimônio duas pessoas do mesmo formato, dois homens ou duas mulheres. Então, como nós estamos lembrando, ele trouxe a Eva para o Adão. E ele disse: esta é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Aquela que foi tomada do varão, então seria chamada varoa, seria devolvida a ele para que ele fosse completo. Porque sem ela, ele estava incompleto. Aí o Novo Testamento disse assim: por isso, por causa disso, por o homem ser incompleto sem ela, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. A palavra unir, segundo os nossos irmãos de experiência, ela significa unir com cola, ou colar. Unir com cola. Aquela ideia de duas pessoas desaparece. E eles passam a ser unidos de tal maneira que não pode se separar sem um dano profundo. Porque, como nós estamos lembrando, essa união é como colar com cola. Grudar, literalmente. E não pode mais se separar. Então, no casamento, o homem e a mulher voltam a ser uma só carne, pela lei do matrimônio. Quando o apóstolo falava disso na carta aos Efésios, capítulo 5, ele juntou uma coisa com a outra e disse: grande é esse mistério. Mas me refiro a Cristo e a igreja. E assim como a igreja está unida a Cristo, de uma maneira inseparável, que nada e absolutamente nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, assim o homem está unido à mulher e nada a não ser a morte
pode separar. Esta união é dupla. Ela tem um sentido duplo. Lemos que assim que a lei une o casal, a Bíblia diz no Novo Testamento que Deus os ajunta. E disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe. Naquele momento que a lei une o casal, o Deus do céu, que criou o ser humano, o homem e a mulher para isso, ele é o primeiro a testemunhar e juntar e fazer uma só carne. Os dias se passaram, né? E as pessoas começaram a questionar isso. Quem é que sabe que o meu casamento foi a vontade de Deus? Quem é que sabe que eu e a minha esposa fomos unidos por Deus? E começa a levantar uma série de coisas, criando um pretexto para uma separação. Mas nós lemos que, ou falamos que, não é os impérios que ia mudar isso. Não é a nação judaica que ia mudar isso. Não é a igreja que ia mudar isso. Não é uma religião poderosa que ia mudar isso. Se une pela lei do matrimônio, independente de qualquer dessas coisas, e Deus os ajunta. Aquele que nos fez para isso, nos ajunta e faz homem e mulher em uma só carne. Esse pacto, essa aliança, esse trato é feito entre duas criaturas e perante o seu Criador. Ele foi considerado por Deus antes de existir os impérios, antes de existir as nações, antes de existir a igreja, antes de existir a religião, antes de existir o templo, a sinagoga, as mesquitas, entre as árvores do Éden, Deus os ajuntou. Antes do cartório, antes do juiz, antes do escrivão, antes de qualquer outra coisa, independente de todos eles, Deus os ajuntou e os fez ser uma só carne. E nada, nenhum pretexto, nada se pode dizer, quem sabe se Deus ajuntou. Eu não casei na igreja, eu não era crente. Não. O casamento serve ou é o mesmo para o cristão, para o espírita, para o católico, para o muçulmano, para o índio, para todas as raças, em todos os lugares. Antes de qualquer coisa, o casamento já era assim. E nenhum de nós temos o direito de criar pretextos para dizer, não foi Deus que juntou, e por isso eu posso separar. Não. O casamento é indissolúvel. Esta aliança não pode ser quebrada, porque a testemunha é Deus. É Ele mesmo que fez isso. E cada uma criatura, cada ser humano que se une em matrimônio, ele é testemunha. E ele disse no livro de Malaquias 2:14, nós já vamos encerrar, hein? Assim, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade.
com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua mocidade. O Senhor tinha sido testemunha dessa aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E a nação estava sendo desleal. Verso 15 diz, de Malaquias 2, ninguém com um resto de bom senso o faria, mas o que fez um patriarca? Buscava a descendência prometida por Deus. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Perceberam aqui que o Espírito Santo usou Malaquias para fazer uma reprovação dura a Abraão. Ele, com o pretexto de buscar descendência prometida, se uniu a Agar. E o profeta condena esse ato. E hoje de manhã nós vamos ficar com esses pensamentos, desejando que o Senhor nos ajude a entender a necessidade, a seriedade e os propósitos de Deus em relação a esse assunto tão precioso, né? Para todos nós. Amém. Amém. Terminar esse período